Olá, família linda e maravilhosa e abençoada. Muito obrigado por permitir que eu entre dentro do recinto do seu lar para falarmos das coisas da Bíblia. Domingo passado agora, anteontem, eu tive a satisfação, a honra, o prazer de receber aqui na minha humilde casa alguns irmãos e irmãs que denominam-se testemunhas de Jeová. Eu gosto muito, fico muito contente quando eles vêm na minha casa, porque os TJs, eles são um pessoal, um grupo de pessoas religiosas que eles estudam, eles aprofundam dentro do livro histórico chamado Escritura, Bíblia, né? Tradução. E eles têm muita argumentação, enfim, são um povo muito sábio na parte religiosa. E eu não entendo por que a maioria dos cristãos tem medo, não gostam de receber os TJs em suas casas, principalmente na hora do almoço, né? As irmãs aí que faz o coquinho no cabelo, aí fica tudo tiriri da vida, mas eu gosto e sempre deixo dito a eles o seguinte: olha, irmãos, a porta da minha casa está aberta para vocês. Tenho muitos amigos TJs na cidade inteira aqui em Bandeirantes e fora de Bandeirantes também, ok? Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: domingo que eles estiveram aqui em casa, eles me deixaram esse folheto aqui. Talvez eles passarem na sua casa também e deixaram esse folheto na sua casa, né? Fazendo um convite, eu até agradeço aqui aos TJs pelo convite que fizeram para mim, né? Que no dia 9 de março, veja bem, 9 de março, no calendário gregoriano, hoje Juliano Gregoriano, que é esse calendário que nós usamos. E esse calendário, ele foi modificado. O calendário verdadeiro que nós usamos é o calendário judaico. Então, para nós aqui no Brasil, o dia 9 de março, que vai cair num sábado, simboliza o dia 14 de Nisan. Para quem não sabe, o dia 14 de Nisan foi o dia em que os sacerdotes do templo mataram o Messias, o enviado, o chamado Jesus, ok? Então, nesse folheto aqui, eles estão nos convidando para celebrar a morte de Jesus. Não faz, dá risada não, pô. Eu não posso nem fazer assim, você já... mas é verdade. Eles vão celebrar a morte de Jesus no sábado, dia 9 de março. Essa celebração que eles vão celebrar no dia 9 de março é a mesma celebração que os religiosos da CCB, da Metodista, da Batista, da Presbiteriana, da Deus é Amor, da Só o Senhor é Deus, da Universal, da Mundial, todos eles celebram, que é comer um pedaço de pão, que eles acreditam que é a carne de Cristo, e tomar um copo de suco de uva, que eles acreditam que é o sangue de Cristo. Então eles acreditam que aquilo ali é santo. Só que eles não entendem que depois que eles comem aquele pão, eles vão na patente e... então não é tão santo assim, né? Mas vamos lá. O que me chamou a atenção foi o seguinte: eles vão fazer uma celebração da morte de Jesus. Consegue ler aí? O que me chamou a atenção foi o seguinte: de acordo com a história bíblica, os relatos bíblicos, as histórias bíblicas de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus foi morto, né, no dia 14 de Nisan, que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo, mas a gente sabe que não tirou, porque o pessoal continua se batizando, né? Então não tirou pecado nenhum, porque se ele tivesse tirado pecado, ninguém mais tinha pecado.
Mas vamos lá. Então mataram ele no dia 14 de Nisan, e na noite da morte dele, depois de cear, depois que ele tomou a ceia nunca foi, não é, nunca será o pão com suco de uva. Isso é invenção, isso é inventado. A ceia é o cordeiro assado, as ervas amargas e o pão asmo sem fermento, representando a morte dele, o Cristo, né, o último cordeiro que foi sacrificado. Acabou o sacrifício de animais, porque antigamente todo mundo que pecava tinha que fazer sacrifício de animais e jogar o sangue em cima da cabeça do bode lá, o Azazel lá, não é isso? Pois então, Cristo veio, foi o cordeiro de Deus que tirou, quer dizer, não tem mais, tirou os pecados do mundo com a morte dele, certo? Então ele disse o seguinte: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Então, até hoje, os testemunhos de Jeová e todas as denominações religiosas que eu conheço, eles celebram, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor. Então, toda vez que o cristão, o crente, toma ceia, ele está dizendo o quê? Celebrando a morte de Jesus. Jesus morreu. Por que você está tomando a ceia? Eu estou celebrando a morte dele. Eu estou celebrando a morte de Jesus. Jesus morreu. E para o cristão que vive pagando dízimo, ele morreu e não ressuscitou, porque ele ainda continua celebrando a morte. Celebrar o que é? Festejar, se sentir alegre, sentir prazer com a morte dele. Então ele diz assim: pois todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte de Jesus até que ele venha. Então Jesus já veio, não veio? Os cristãos dizem que não. Os TJ diz que não, os evangélicos, protestantes, os anciãos, os missionários, todos eles dizem que Jesus ainda vai vir no futuro. Futuramente ele vai vir. Mas eu afirmo para você categoricamente que ele já veio. Ele não vai vir mais, ele já veio. E se ele já veio, então não precisa celebrar mais a morte dele. Se ele já veio, mas eu não acredito que ele veio, que ele deixou de vir. Mas vamos ver então aqui no livro histórico de Mateus. Você pode abrir aí o seu livro histórico de Mateus, no capítulo 10, no verso 34. Mateus capítulo 10, verso 34. O próprio Jesus diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Vou ler de novo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Verso 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua filha. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então aqui Jesus está dizendo, não sou eu, é Jesus dizendo para os apóstolos, para os discípulos: não penseis que vir trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E quando foi que Jesus voltou a trazer espada? Foi quando o general Tito cercou a cidade de Jerusalém no ano 70 e destruiu tudo. Não ficou pedra sobre pedra, foi tudo destruído. E todos passaram ao fio da espada, e os judeus foram espalhados pela face da terra. Os judeus verdadeiros, porque aqueles que estão lá em Israel agora não são os judeus verdadeiros. Eles não são. Aquilo lá foi colocado lá na época de 1948, quando o Aranha
estabeleceu lá o pedacinho desse tamanhozinho assim de terra lá para Israel, Oswaldo Aranha, e para os judeus voltar para lá. Então aqueles judeus que estão lá são falsos, não, eles são judeus do Paraguai. Então, se Jesus veio trazer paz à terra, aliás, ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Por mim, pois vim causar divisão, um contra o outro, né? Entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ou seja, os nossos verdadeiros inimigos são os nossos irmãos da nossa família, da nossa própria casa. Então essa guerra que nós estamos vendo é Israel bombardeando todo lado, guerra, terremoto, estupro, assassinato, enchente, destruição, vendaval, isso aí é Cristo que trouxe, Jesus trouxe isso aí sobre a terra, então ele já voltou. E se ele já voltou, você não precisa mais celebrar a morte dele. Porque era para você celebrar até a vinda dele. E ele já voltou. E aí o seu pastor cabeça de repolho, comedor de angu, fica falando para você que Jesus ainda vai vir. Jesus ainda vem hoje, vem amanhã, vem hoje, vem amanhã, vem hoje. Faz 2000 anos que Jesus já veio e você continua aí, ó, comendo pão, bebendo suco de uva, esperando a volta dele. Acorda, irmão, acorda, 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 acorda! Jesus já voltou, vai viver a tua vida, ele já perdoou os teus pecados, ele te libertou, por que você continua preso? Presa debaixo de doutrina de homem, não pode fazer, não pode olhar, não pode pensar, não pode ouvir, não pode isso. Até quando você vai ficar escravo sabendo que Jesus já te libertou? Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Ele levou sobre si. Viu, Edivânia? Ô, Edivânia! Jesus levou sobre si os nossos pecados. Nós não temos mais pecados. Então nós não precisamos mais se batizar na água. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês.